Fala galera, tudo bem? Esperamos que esteja tudo bem com você e com seus familiares nesse momento difícil. Seguimos aqui os nossos devocionais na oportunidade de que a gente encontre na Palavra de Deus conforto, consolo e esperança para os nossos corações nesse momento. Lembrei-me de uma passagem que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, e foi uma situação vivida pelo profeta Eliseu que pode nos trazer grandes ensinamentos nesse momento da nossa vida. Eu vou contar a história. O povo de Israel estava num momento de guerra com o rei da Síria. E o rei da Síria estava muito incomodado com uma coisa que estava acontecendo. Todas as estratégias de guerra que ele adotava, Israel sabia antes, se preparava e impedia que eles fossem surpreendidos de alguma forma por esse rei, e ele perdia essas batalhas. Isso aconteceu algumas vezes. O rei da Síria, preocupadíssimo com o que estava acontecendo, reúne os seus e começa a perguntar então quem dali do seu meio poderia estar atuando em favor de Israel, de alguma forma sendo espião e passando as informações para lá, até que um dos seus servos revela para ele que o que estava acontecendo na verdade é que Israel tinha um profeta. E esse profeta revelava para o rei de Israel tudo aquilo que o rei conversava dentro do seu quarto. É essa expressão utilizada aqui no versículo 12. O rei da Síria, então irado, determina que o seu exército vá atrás de Eliseu, vá até a casa de Eliseu para matar Eliseu. E isso a gente pode perceber nos versículos 13, 14 e 15, lá do capítulo 6 de 2 Reis. Esse exército chega e fica ao redor da casa de Eliseu. E quando o servo de Eliseu acorda muito cedo, abre a janela e se depara com um exército inimigo ao seu redor, ele entra em completo desespero. E isso a gente pode perceber no versículo 15, que diz: tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai meu Deus, o que faremos? Talvez essa sensação exposta pelo servo de Eliseu seja muito parecida com um sentimento que cada um de nós esteja vivendo nesse momento, quando ligamos o noticiário, quando recebemos uma série de notícias no nosso WhatsApp, nas redes sociais, e muitos de nós podemos ter o nosso coração tomado por essa sensação de ai meu Deus, o que faremos? O que vai acontecer amanhã? O momento é de incerteza, o momento é de dificuldades, o momento é de dúvidas, e é muito provável que o nosso coração encontre então um sentimento assim como o sentimento desse servo de Eliseu. Imagine-se abrindo a sua janela e encontrando um exército inteiro inimigo ali pronto para te abater. Você sendo um simples servo de profeta, sem nenhuma arma na mão, tendo que encarar um exército inimigo. Foi essa a sensação desse homem. E a postura de Eliseu diante dessa situação nos traz alguns ensinamentos muito preciosos de como confiar em Deus, como permanecer inabalável num momento de crise, num momento de adversidade como esse. A primeira coisa que Eliseu faz é responder ao seu servo, e ele responde no versículo 16 dizendo: não temas, porque há mais conosco do que com eles. A primeira resposta de Eliseu ao seu servo é no sentido de que ele compreendesse de que há um Deus por nós que é muito maior do que toda e qualquer adversidade que possa nos atingir. Como a palavra de Deus nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o grande segredo desse versículo é a primeira parte. Deus é por nós, o Senhor é por nós. A mensagem do Evangelho nos revela um Deus que é por nós, um Deus que veio ao mundo, que entregou o seu Filho Jesus pela nossa vida, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos encontrar nele a salvação. E se ele fez isso por nós, entregando o próprio Filho, diz a palavra de Deus, ele não nos dará também todas as demais coisas? Então, a resposta de Eliseu para o seu servo é: o Senhor é por nós, Deus é por nós, muito maior é o quem está por nós do que tudo aquilo que está vindo contra nós nesse momento. E que essa seja uma resposta para o seu coração. Deus é por nós, muito maior é o nosso Senhor do que qualquer uma dessas adversidades que vem contra nós nesse exato momento. Por isso nós podemos crer. E talvez você se pergunte: ok, isso é uma coisa que eu consigo compreender aqui, mas que é difícil entrar no coração. Isso é uma coisa que eu até entendo, mas eu não consigo sentir no meio dessa adversidade. E aí a gente observa a segunda postura do profeta Eliseu. Eliseu ora, e ele ora da seguinte forma. Versículo 17, Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que o faças enxergar. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu orou para que o seu servo fosse capaz de enxergar além daquilo que estava ao seu redor. E quando ele enxerga, ele percebe que o exército de Deus ao redor era muito maior do que o exército inimigo que os acusava,
que o exército inimigo que tinha a intenção de matá-los. Então, ele confia, porque ele conseguiu perceber a ação e a mão de Deus no meio da adversidade. O segredo é a oração. É através da oração que nós seremos capazes de ter os nossos olhos espirituais abertos para enxergarmos a ação de Deus na nossa vida, mesmo em meio aos piores momentos como esses. Que você ore para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, assim como abriu do servo de Eliseu, e que você seja capaz de ver o grande exército de Deus ao redor de todas essas notícias que nos assustam. Deus é por nós, Deus está trabalhando, o seu exército está em ação, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a mão da história, Ele continua cuidando de nós, Ele continua cuidando dos seus, Ele continua nos amando, e a mensagem do Evangelho é do Deus conosco, que se preocupa com cada um de nós. Ore, coloque a sua vida diante de Deus e peça que o Senhor lhe faça enxergar então com os olhos espirituais a mão de Deus agindo no meio disso tudo. Que Deus te abençoe, que Ele seja com a tua vida, em nome de Jesus. Amém.